Oi, gente, tudo bem? Aqui Lauro Arraes, direto de Fortaleza. Muito agradecido, muito contente, muito feliz realmente pelo convite do Congresso Regional de Tentantes para participar e falar um pouco, aqui sobre o que é essa posição de tentante. Confesso para vocês que fui procurar me informar um pouco melhor aonde é que essa palavra se encaixava. Tentante. Imaginei que fosse realmente só de tentar, ou de tentador. De fato é. Mas tem muito mais coisa envolvido por trás dessa palavra tentante. Então, antes de mais nada, realmente agradecer de coração a oportunidade de estar aqui falando para o público que com certeza é numeroso, que vai assistir a esses eventos, ou melhor, a esse evento, a essas palestras que outros amigos, outros colegas também estarão proferindo aqui no Congresso Regional de Tentantes. Bom, o Congresso, para mim pelo menos, já está servindo maravilhosamente bem, porque devo confessar que no relacionamento, pelo menos no meu relacionamento com a minha esposa, o tentante na verdade fui eu. Eu que realmente dei uma, digamos assim, atrapalhada, porque a minha ansiedade para ser pai era muito grande. Então, para mim, o evento já está servindo maravilhosamente bem. Vamos deixar de lado um pouquinho a gracinha, Vamos falar sério, mas de maneira descontraída, tá bom? Eu espero que a minha intenção seja bem recebida, bem elaborada, A gente vai falar aqui sobre a posição de tentante e numa maneira ou de uma forma, na visão do apresentador, no caso eu, Lauro Arraes, na minha visão profissional e dentro também do meu próprio relacionamento. Tá? Sou casado, tenho 3 filhos, 2 moças, um garoto, tá? O nosso maior tesouro, como a gente costuma falar aqui em casa, nossa casa, nosso lar, nossa família, Então, de antemão, o maior tesouro que realmente a gente tem aqui são os nossos filhos, o nosso lar. Tentante. Quando a gente namora, deve ter sido o caso de muitas pessoas também, quando a gente firma um pacto de relacionamento com outra pessoa e a gente começa a namorar e as pessoas olham para você, olham para o casal e perguntam quando é que vão ficar noivo. Muito engraçado. E aí passa o tempo, você fica noivo. Quando é que vão casar? Aí passa o tempo, você casa. Quando vem os filhos? Gente, é cobrança demais. A gente confessa, no caso eu e a minha esposa, a gente confessa e sempre conversa, que realmente a gente passou por um momento, logo após o casamento. A intenção, na verdade, já era desde muito tempo, O relacionamento dura 30 anos já, são 26 anos de casado. Então, desde muito precoce o nosso relacionamento, nós já tínhamos essa intenção, já tínhamos no coração essa convicção e essa vontade, de ter uma família e de ter filhos. Então, as cobranças realmente vêm desde muito cedo e por conta também de nossa parte, Mais na frente eu vou ilustrar um pouco mais que nem todo homem está muito afim. E isso deve ser respeitado, mas isso mais para frente a gente fala. A gente vai abordar um pouco, vai preambular um pouco antes de efetivamente entrar nesse modelo, que fica mais às escondidas, não aparece tanto, como os eventos materiais. Vamos falar um pouco sobre as energias, que envolvem todos os relacionamentos, ou mais especificamente o relacionamento entre um casal. Então isso já vem de muito tempo, pelo menos no meu caso, a vontade, de ser pai e a vontade da minha esposa também de ser mãe. Então creio eu que a minha parte, a minha vontade tão grande de realmente
construir um lar e uma família, pode assim de imediato ter atrapalhado, tá certo? Pode ter cercenado um pouco essa nossa vontade. Então a ansiedade era realmente muito grande. A gente cria, quer queira ou não, uma expectativa acerca de tudo, seja no trabalho, seja no âmbito familiar, com os amigos, né? Então a gente cria expectativas realmente em torno de tudo. É bom que a gente entenda que por mais que a gente não possa fugir dessas expectativas, elas precisam ser bem concebidas, né? Bem recebidas, bem elaboradas, bem trabalhadas, né? Para que não surjam futuramente problemas mais graves nesse âmbito, porque quando a coisa não funciona da maneira que a gente quer ou como a gente deseja, né? Então surgem realmente outros problemas, né? De cunho emocional, físico, enfim, acarretam para a gente determinadas situações que não são muito bem-vindas, né? Mas já são resultados da maneira a qual a gente geriu nossas emoções e recebeu, e como a gente recebeu em troca dessas expectativas, dessas tensões, desses desejos, né? Como a gente realmente recebeu o resultado disso tudo. Então, a minha vontade realmente era muito grande. Chegou o momento de que a médica que atendia, a minha esposa, ventilar a possibilidade de levar o problema de ela. Não tem problema nenhum, não tem problema na família, né, de casal, né, que não tenha tido filhos, não tinha problema nenhum. Por outro lado, também na minha família não. Então foi ventilada até, inclusive, a possibilidade de ver o que é que estava acontecendo comigo, né? Então fazer algum tipo de exame, enfim. Graças a Deus não foi preciso, porque pouco tempo depois dessa ida, né, da minha esposa, fazer a visita médica, nesse tempo, nessa época, o conhecimento ainda era parco, né? Então a gente, hoje em dia, a coisa está um pouco mais diferente. Que bom que as coisas estão sempre evoluindo, né? Sempre se modificando. E quando a gente está aberto realmente para novas possibilidades, novas maneiras de o mundo aparecer para a gente, ou de ele se apresentar para a gente consegue realmente melhorar, digamos assim, sobre o aspecto mental, né, o físico, espiritual, emocional, enfim. Então é sobre todos esses aspectos que hoje eu gostaria de deixar aqui para vocês, tá certo? Relaxa um pouco, tá? Que a coisa vai acontecer. A maneira dessa abordagem hoje aqui, que eu estou trazendo para vocês, vai ser de maneira consciente, da forma consciente. Pode ser traçado algumas coisas relativas ao inconsciente também, mas a intenção é não abordar tanto essa parte inconsciente, porque é no consciente, é na tomada de consciência que a gente vai fazer com que o que está por trás, ou seja, no inconsciente, se manifeste. Então, vamos trazer uma abordagem bem consciente para que as pessoas possam entender que quando acontece determinado evento como esse, de um tentante, né, de uma pessoa que acredita que não consegue engravidar e todo o planeta consegue, menos a pessoa, tem muitas situações envolvidas, né? E que podem, de certa forma, ser resolvidas. Isso se estiver realmente na sua história de vida, no seu inconsciente. Se ele estiver lá realmente preparado para se manifestar. Se essa realmente for a sua história, se estiver destinada para você, e acredito que a mulher, toda mulher, ela foi
desenvolvida de maneira bem, digamos, uma maneira bem divina para ser mãe. Essa que é a verdade. Todos os dispositivos internos preparados para a concepção de um filho, né? Então, se tudo conspira a favor, anatomicamente, né? Os dispositivos estão todos ali, então alguma coisa pode estar contribuindo para que não funcione, né? Da maneira que realmente a mulher foi preparada para isso. Bom, como eu havia falado no começo, os relacionamentos, né? Tudo que você consegue falar, tudo que você consegue expor, né? Tudo que está envolvido, né? À nossa volta, né? Ao nosso redor, tudo aquilo que a gente realmente fala, tudo isso, gente, é energia, né? Isso hoje muito bem explicado através da física quântica, né? Ou da mecânica quântica, digamos assim. Tudo que a gente fala, tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe é energia, né? Vou trazer um pouco aqui para o relacionamento do casal. Como eu falei no começo, eu estava disposto a querer, a gostar da ideia de ser pai. Porém, mulher, você precisa entender também uma coisa, né? Não é somente a sua vontade que vai determinar que realmente você será mãe. Além disso tudo que a gente falou antes, no meu entendimento, de que precisa realmente já estar determinada, a sua história já é para estar, né, determinada, digamos assim, para que você seja mãe, né? Mesmo a gente entendendo o mundo de forma consciente, né, como a gente percebe, existem alguns fatores, né, que estão analogamente agregados a essa sua vontade, que é a vontade também do seu parceiro, né? Que é a vontade de todas as pessoas que estão envolvidas, as famílias que estão envolvidas em todo esse evento, né? A gente imagina que casa apenas com uma outra pessoa. Na verdade, vem muita coisa agregada a esse relacionamento, né? A vontade dos familiares que estão também em volta, né? Também contribui também para isso, tá certo? Devo confessar a você o seguinte: você não deve acreditar realmente em tudo que eu estou falando para você, tá certo? Isso são exposições de uma pessoa que está envolvida num trabalho como massoterapeuta, como cuidador, como uma pessoa que está constantemente, diariamente envolvido com pessoas, né, com seus sentimentos, tá? Então você não precisa acreditar em tudo que eu falo, você vai e investiga também, tá certo? Então isso são toques que a gente vai dando para que você não fique apenas, mulher, voltada exclusivamente para essa ansiedade, né, de ter que ter, né, essa necessidade de ter que ter, tá? Acalma-te um pouco, relaxa um pouquinho quanto a isso. Comigo funcionou, com a minha esposa também funcionou. Você pode experimentar também, relaxa um pouco, que a coisa vai fluir naturalmente, né? Que a coisa vai fluir de uma maneira bem tranquila, porque, como te falei, a mulher foi anatomicamente projetada divinamente para fazer esse papel, tá certo? Bom, aliado a tudo isso que a gente está falando, existem, né, como também já pincelei no começo da apresentação, os fatores emocionais,
os fatores que estão no inconsciente, né? Esses fatores que estão no inconsciente também determinam tudo aquilo que vai acontecer no decorrer de toda a nossa trajetória enquanto ser humano, né? Não só como esse momento que a gente está falando do momento tentante, mas de tudo, sobre todos os aspectos, tá certo? A gente carrega muita coisa desde lá o ventre da nossa mãe, tá certo? Então é preciso uma investigação também para saber o que é que vem acontecendo nessa tua historicidade, né? Nesse teu surgimento, né? Que vontade também trouxe teus pais, né? Muito importante a gente investigar tudo isso, né? Hoje existem muitos profissionais que estão voltados, vamos falar do termo holista, né? Vamos falar do termo holismo, né? Existem muitos terapeutas holísticos, tá? Existem psicanalistas, tá certo? Que podem identificar possíveis causas, né? As quais você ainda vem passando por um processo, inclusive, possivelmente, de punição, né? Então, os eventos que acontecem, né, no decorrer de toda a nossa trajetória enquanto ser humano, obviamente, vem ainda agregado de muitos fatores, né, do que passou, até dos nossos antepassados também. Mas como falei, vamos abordar mais um tema que a gente possa ficar com os pés no chão, tá bom? Outros palestrantes com certeza abordarão talvez esse tema, acredito que sim, mais a fundo, né? Com mais propriedade também. Então a gente precisa identificar, né? E não só o seu, enquanto mulher, o da pessoa também que está envolvida e de toda aquela parentada que está também envolvida no relacionamento do casal. Porque, como falei, você quando está disponível a ter um contato com outra pessoa e efetivamente, né, traçar objetivos com essa pessoa, então há um envolvimento muito grande por parte de todos que estão em volta, não só o casal. Então, muito importante também averiguar tudo isso, porque pode haver um travamento. Se você vai ao seu médico, identifica, olha, aqui não está ocorrendo absolutamente nada, os aparelhos não identificam nada, e isso serve também para várias outras causas de problemas relacionados à saúde, tá bom? Muitos aparelhos não conseguem identificar o problema que está acontecendo. Olha, está tudo perfeito aqui, está correndo tudo maravilhosamente bem com você, teu organismo está pulsante, né? Porém, a gente pode estar bloqueando essas energias que nós recebemos constantemente dos céus, principalmente do Sol, né? A gente pode estar impedindo que essas energias sejam canalizadas para os órgãos, né? Pode ser que essa energia esteja sendo fracionada, não esteja chegando numa intensidade muito grande, não é verdade? Então, quem determina esse bloqueio são os fatores emocionais. Como eu estou vendo, como eu estou percebendo o que está acontecendo à minha volta. Muitas coisas você pode começar a identificar em você, você pode começar a perceber, você pode começar a fazer uma leitura com você mesmo, né? O nosso corpo realmente fala, o nosso corpo realmente manda informações, e informações muito preciosas para que a gente possa saber em que âmbito da nossa vida a gente anda dando aquela fraquejada, né, com o nosso emocional e impedindo que essas energias cheguem, né, a efetivamente fazer com que os órgãos funcionem bem, inclusive os órgãos genitais. Né? Então,
é preciso uma investigação mais minuciosa. Não sei se eu posso dizer que é um conselho, mas vai a dica aqui, procure ajuda terapêutica se você achar que isso está atrapalhando seu relacionamento. Um bom terapeuta, um bom psicanalista vai conseguir fazer você identificar o que é que realmente ocorreu com você para que você esteja sendo aquilo que você está sendo hoje. O que nós somos hoje é um apanhado de tudo aquilo que vem acontecendo. Então, projetar quem você vai ser futuramente é bastante simples, identificar quem você realmente é hoje. Porque o que você é hoje é um apanhado de tudo que você foi. Então, um bom terapeuta, um bom psicanalista, um bom profissional, um bom psicólogo pode te ajudar a identificar quais são esses bloqueios que estão impedindo que você venha a ter realmente um presente, que são os filhos, né? Então você está aí louca para receber esse presente, mas está acontecendo alguma coisa que pode ser além de aparentemente essa ansiedade, essa expectativa. Existem muitos fatores que estão por trás disso tudo. Como falei, o ambiente familiar, a vontade do pai também, que ninguém é obrigado a satisfazer tudo aquilo. Não é uma posição machista que eu estou tomando, né? Mas que ninguém é obrigado a satisfazer aquilo que você está esperando. Tá? Não estou dizendo aqui também que você amanhã deu um soco na boca do estômago do teu esposo. Não, calma. Se a pessoa está junto com outra pessoa, é porque realmente tem que estar, né? É porque realmente tem que estar com aquela pessoa. Então, identifica esses fatores, né? Respeita a vontade da outra pessoa. O teu momento pode não ser o momento da outra pessoa, né? A tua vontade pode não ser a vontade da outra pessoa, pelo menos naquele momento. Não é verdade? Quantos pais estão também loucos para ser pais? E hoje a gente sabe que as mães ou as mulheres estão, de certa forma, com o falo na mão, né? Com o poder na mão. Essa ascensão da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, né, acarreta situações as quais, mudando um pouco aqui o contexto, né, do tentante, estão ingressando em atividades que outrora, né, a gente via que a mulher não tinha tanta entrada, né? Então hoje a mulher está mais profissional, né? Está galgando situações na vida muito mais altas, isso em termo profissional, e muitas estão deixando para ter filhos depois. Ninguém sabe até que ponto, né? Todas essas mudanças nas estruturas da nossa sociedade, né, vem abalando essas estruturas psicológicas, essas estruturas inconscientes, né, digamos assim. Há que ser investigado isso, há que ser investigado tudo isso, né? Então, a vontade do cara ser pai, o sujeito queria ser pai em determinada época, mas a mulher estava voltada para outra coisa, o foco era outro, né? Tudo é possível, então há que se ter respeito em ambas as partes, ou por ambas as partes, para que cheguem-se a um denominador e que as satisfações sejam atendidas, porque o universo está aí realmente para cumprir o papel dele. Então, se você bloqueia o que está chegando para você, realmente, né, a gente vai causar um certo desconforto. Mais uma vez, falo isso se estiver realmente determinado na tua história, para que você seja
pai ou para que você seja mãe. São assuntos que requer que realmente a gente passe muito tempo e possivelmente jamais descobriremos a verdade, né, da nossa história. Possivelmente nós não temos acesso a esse inconsciente, né, esse inconsciente maior que existe, né, porque eu acredito que tenha um inconsciente muito maior envolvido nisso tudo e que encaixa as coisas no seu devido lugar, que encaixa relacionamentos, que encaixa um homem com uma mulher ou não, né? Existem pessoas que também têm filhos e não querem ter essa necessidade de ter que ter uma pessoa ao seu lado. Bom também ser muito bem investigado tudo isso, né? Essa necessidade que hoje a gente vê muitas pessoas de ter filhos de maneira só, entre aspas, né? Porque jamais você pode fazer isso só. O resultado que os filhos da gente terão também no seu futuro. Como falei, né? Precisa ser investigada a nossa história para que a gente também não repita com as pessoas que a gente tem, com os nossos filhos, a mesma história, porque vem toda aquela energia, né, por cada membro de cada geração. São pinceladas que a gente está dando para que você dê uma investigada em tudo isso, tá certo? A gente poderia falar aqui durante um período muito maior sobre isso tudo, né? Também não sei se a minha capacidade abrange tudo isso, né, de discernir sobre todos esses assuntos, sobre todos esses aspectos que a gente está aqui tentando passar para vocês. Mas investigue, procure ajuda, tá? É uma coisa que pode ser trabalhosa, mas não impossível, né? Se tiver na sua história, tá certo? Então, existe uma possibilidade muito grande dos padrões serem repetidos, tá? Investigue a história dos seus pais, investigue a história envolvida neles, não é verdade? Há pessoas que foram muito bem recebidas nesse mundo, há outras pessoas que não foram tão bem recebidas, há pessoas que foram bem elaboradas, digamos assim, há outras pessoas que meio que não, né? Há histórias de pessoas, há relatos de pessoas, hoje a gente sabe bastante, né? No meu trabalho a gente consegue identificar muita coisa também, como falei, o corpo fala, então você consegue, de certa maneira, fazer com que aquela pessoa jogue para fora algumas coisas, ou consiga identificar algumas coisas, né? No próprio processo terapêutico da massoterapia, né? Você consegue identificar nos meridianos aonde estão esses bloqueios de energia e fazer com que a pessoa possa visualizar, né, através de algumas janelas que a gente vai abrindo, né, para que a pessoa possa identificar o que é que está acontecendo na sua vida, o que é que aconteceu. Então a gente precisa entender tudo isso, ou procurar entender, ou procurar ajuda, né, para que nós possamos resolver da melhor forma possível os nossos traumas, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas ansiedades, as nossas expectativas. Acima de tudo, aceitar aquilo que não está determinado para a gente. Aceitar de coração, aceitar a sua história. Aceite a sua história da maneira a qual ela está se apresentando para você. Porque mais do que a gente imaginar que o mundo funciona como a gente deseja ou como a gente quer, no meu entendimento existem forças muito grandes, forças superiores às quais se encarregam, como falei, de colocar tudo no seu devido lugar, de fazer com que a pessoa
certa apareça para você, nem que você entenda que não seja a pessoa certa, mas a pessoa está ali naquele momento para auxiliar de alguma maneira para que você possa perceber o que é que vem acontecendo na tua vida. Paciência, tenha boa dose de paciência que as coisas tendem a se resolver, tá bom? Esse foi o recado basicamente que eu gostaria de ter deixado aqui para vocês, ou de deixar para vocês. Gostaria muito de agradecer mais uma vez essa minha participação nesse congresso maravilhoso, muito bacana. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter sido encontrado aí pelo pessoal do Congresso Regional de Tentantes. Fui tentante, tá bom? Muito obrigado. Muita informação bacana também você encontra na Web Rádio Holística Brasil. É uma web rádio que eu tenho na internet que você pode acessar pelo www.lauroarrais.com.br. Você vai encontrar muita informação acerca também disso tudo que a gente tem falado por aqui, ou falou por aqui, tá bom? O meu e-mail é lauroarrais@hotmail.com. Meu perfil no Facebook, Lauro Arrais, tá bom? Então você encontra muita informação e eu espero ter realmente contribuído de alguma maneira nesse congresso, tá bom? Um abraço muito grande para você, beijo no teu coração e que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Beijo grande.